Bom dia, né? Bom dia, João. Bom dia, senhor. Bom dia, Bruno. Estamos Bom dia, aqui João. hoje Tudo bem? para bater um papo sobre educação financeira com o professor Pedro Frari, que é professor de educação financeira, matemática e física aqui no colégio. E nós sabemos também que a educação financeira exerce uma função fundamental nas vidas das pessoas, porque ela ajuda as pessoas a fizerem escolhas certas e responsáveis nos planejamentos pessoais delas, né? E governamentais também. Bom, e boa tarde de novo, professor. Obrigado por João. estar aqui hoje. Boa tarde. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer é o que te motivou a ingressar nessa carreira da educação financeira, dos investimentos, tudo? Bem, eu sempre tive um interesse particular pela área de finanças. Eu sempre me envolvi com um pouco de economia, eu sempre gostei da área e sempre busquei ler, estudar um pouco sobre esses assuntos. E eu observava que havia uma necessidade muito grande em você poder contribuir para os jovens e adultos também, né, no sentido de desenvolver o conhecimento dessas pessoas e auxiliá-las nesse processo de finanças, né, sobre entender melhor as questões que envolvem os aspectos financeiros da vida, tanto pessoal como também interpessoal. Então, eu sempre procurei ajudar as pessoas, contribuir com relação a formas de investimento, novas alternativas, como poupar, como evitar consumos desnecessários e, evidentemente, planejamento, tal. Isso desde a minha família até outras pessoas, conhecidos, amigos, e isso me levou a criar esse projeto de educação financeira que foi, inclusive, no São Marcos, né, a primeira escola particular a possuir esse projeto de educação financeira no Brasil. O que me deixa muito feliz, sabe? Porque eu acho que isso contribui enormemente para o avanço e para o conhecimento e para a perspectiva dos jovens. Certo? Bom. E outra pergunta é qual a importância dessa matéria ser aplicada nas escolas? E você acha que ela é boa para os alunos? Sim, ela é extremamente importante. Eu vejo isso cada vez mais com uma relevância maior, porque, de fato, para que a gente possa desenvolver um raciocínio crítico e podermos, de certa forma, conhecer, desenvolver-se na área financeira, ela é fundamental para que a gente possa ter perspectivas futuras, para que nós possamos refletir sobre questões pessoais, familiares, de futuro, porque a educação, por exemplo, é um investimento. Sim. E nós temos que considerar que, como investimento, nós precisamos ter capacidade de se desenvolver e gerir melhor a nossa perspectiva, né? Para que possamos ter maior qualidade de vida, para que as pessoas possam ter equilíbrio financeiro, para que as pessoas possam se planejar para buscar alternativas e condições de melhorar suas possibilidades, tanto presentes quanto futuras, e possam auxiliar, inclusive, outras pessoas, né, nesse desenvolvimento. Sim. Então, eu vejo como fundamental. E quanto antes você começa a fazer isso, melhor. Quanto mais cedo isso acontece, melhor, sabe? E o jovem começa a ter muito mais condições de contribuir, tanto para si como para outras pessoas. Desde cedo ele já tem uma visão. Exato. Essa visão ela é construída ao longo da vida e ao longo da sua educação. Portanto, quanto antes nós começamos, melhor é para isso, para as pessoas, né? Melhor é para o jovem, melhor é para o adulto, para o futuro adulto, que vai saber gerir melhor a sua própria vida financeira. Porque não é apenas ter uma formação, não basta isso. Não basta você ter uma formação, uma profissão, né? Seja ela qual for, que é muito importante, mas se você não souber gerir economicamente, se você não souber planejar, né? E se você não souber ter gastos conscientes, equilíbrio, planejamento, você acaba não conseguindo ter sucesso do ponto de vista econômico, do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de contribuir para a sociedade,
de uma forma efetiva e boa. Então, eu considero que é extremamente importante que o jovem tenha acesso a essa possibilidade, né, a essa educação, a esse conhecimento, para que a gente tenha uma mudança de paradigma e para que, na verdade, até mesmo os jovens possam contribuir para que o próprio país, a própria sociedade se desenvolva melhor, né, possa ter equilíbrio, porque você pode ver que as pessoas, pelo fato de elas não souberem se planejar, elas acabam tendo dificuldades econômicas na sua vida futura, na velhice, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito negativa e nós temos que ter essa formação desde mais cedo possível para que essa perspectiva mude completamente. Sim. Então, eu vejo que socialmente é extremamente importante que isso aconteça e o quanto antes, melhor. Senhor, uma perguntinha aqui rápida. Você lembra mais ou menos com quantos anos você começou? Bem, a investir assim? A investir? Isso. Pessoalmente? Bem, eu comecei a entender e perceber a importância disso, né, para a minha vida pessoal e para a minha família, mais ou menos quando eu tinha 25, eu diria 25, 26 anos, né, eu comecei a perceber isso, e isso começou a se formar na minha mente, e eu percebi que se eu não buscasse essa formação, esse conhecimento, eu teria dificuldades, né, na minha vida futura, e na minha perspectiva e na qualidade de vida minha e da minha família. Então eu procurei informações, eu procurei estudar, eu procurei conhecimentos tanto de matemática financeira, como também de economia, de aspectos, né, econômicos e do aspecto de controle de gastos, de consumo, de planejamento, e o planejamento passa, inclusive, pelo planejamento financeiro dos seus gastos, das suas entradas, das receitas, como também da sua vida, né? Da sua vida educacional, da sua vida profissional, porque isso impacta a sua vida financeira. Sim. De modo extremamente intenso. Então, eu comecei a perceber isso e a importância de eu cuidar disso e investir. E foi daí que as coisas foram se desenvolvendo e eu fui me interessando mais e mais, aí até o ponto de eu pensar em montar um curso, em fazer uma proposta para que eu pudesse ensinar outras pessoas e passar esse conhecimento que eu adquiri ao longo de alguns anos, né? E foi desde essa época que eu tenho me envolvido. E a gente sabe que em 2023 você levou o povo do Terceirão lá para a Bolsa de Valores. Sim. E a gente quer também saber como isso pode afetar para os alunos e se esse ano você pretende levar alguns alunos para lá de novo. Sim, com certeza, João, com certeza. Eu acho extremamente importante esse contato, sabe? E todo ano eu levo uma turma, ou pelo menos tento, eventualmente pode acontecer de algum problema, mas a ideia é que a gente possa conhecer esse ambiente, possa buscar informações sobre a Bolsa de Valores. Eu falo sobre a Bolsa, eu falo sobre investimento em ações, a gente fala sobre vários tipos de diversificação de investimentos e um deles é o investimento na Bolsa de Valores. E nós sabemos que a gente pode, né, evidentemente, conseguir ter uma qualidade de vida com alguns tipos de investimentos simples e básicos, né, como caderneta de poupança, como fundos de renda fixa, etc. Mas se nós queremos mudar a perspectiva, se nós queremos alcançar uma nova possibilidade e realmente ter condições de ajudar o crescimento das empresas, as perspectivas do país e mudar, inclusive, a nossa perspectiva de investimento e de renda, eu acho que nós temos que pensar na questão de investimento em ações da Bolsa de Valores. Então, a importância de conhecer esse ambiente, de saber a história, de saber as razões da Bolsa de Valores, o quanto você contribui para o engrandecimento do país e das empresas que constituem, né, que estão no país e, portanto, são base fundamental do crescimento econômico do nosso país. Então, eu acho importante esse contato, importante que nós possamos ir até lá e conhecer toda essa história. E é isso que eu faço, é isso que me motiva. Eu acho isso bastante interessante. Então, para vocês, para que a gente tenha esse contato, isso leva geralmente os jovens a se interessar mais, a buscar mais informações, a começar a interagir com esse ambiente e daí
você cria uma nova perspectiva, uma nova possibilidade para o jovem que está saindo daqui do colégio, ou que vai se formar, para ele ver isso com um novo horizonte. Então é bacana, é muito interessante, eu acho que é enriquecedor, e isso muda muito. Sim. Bom, professor, a gente te fez um convite, né, para ter um bate-papo rápido ter uma ideia básica sobre a educação financeira. Então, Claro. eu te agradeço muito pela sua presença aqui e ter compartilhado seus conhecimentos. Obrigado. E foi um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, eu desejo que a gente possa ter novas conversas, novos bate-papos, acho extremamente importante isso, e que vocês continuem buscando essa compreensão, essa formação, porque realmente eu acho que isso muda tudo na nossa perspectiva de vida. Eu acho isso muito interessante. Estão de parabéns, eu agradeço muito. Obrigado, por professor. chamado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, professor.